Nosso procedimento de hoje é um bloqueio analgésico na região cervical para o tratamento de dores cervicais e dores de cabeça, numa paciente com uma particularidade muito interessante. Uma paciente jovem, de 43 anos, que ela teve filho há mais ou menos 2 anos e na gestação ela teve um aumento muito expressivo da mama. Então, depois da gestação, ela ficou com um volume mamário muito grande, ela já tinha uma mama volumosa que aumentou muito, e sobrecarregou muito a região escapular e cervical, causando dores importantes. A particularidade principal é que na amamentação, a ideia é que a gente use o mínimo de remédio possível por via oral. Então, os bloqueios analgésicos da região cervical são ferramentas importantes que eu tenho para o alívio de dor por um período prolongado, para que a paciente consiga fazer o trabalho de fortalecimento necessário para compensar a sobrecarga da coluna cervical e, futuramente, cogitar até a ideia da cirurgia de redução de mama, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista funcional, para diminuir a sobrecarga da região cervical, uma vez que a biomecânica faz com que ela tenha uma anteriorização dos ombros, fazendo então com que ela tenha um desconforto, principalmente quando ela fica em ortostase. Tomara que vocês gostem, é mais uma versatilidade dos procedimentos percutâneos no manejo da dor. Então agora a gente está devidamente paramentado. Agora um esclarecimento importante quando a gente fala dos procedimentos percutâneos para alívio de dor na coluna, é que a gente sempre utiliza um ambiente cirúrgico, um ambiente, para aumentar a segurança. Então aqui, só para os curiosos que sempre tem, o que a gente tem aqui? Esse equipamento é o raio-x em tempo real, que a gente utiliza para localizar os pontos de interesse da infiltração da medicação. No caso dessa paciente, vai ser a coluna cervical. Aqui, ao nosso lado, eu tenho o carrinho, utilizado para o suporte anestésico. Quando a gente fala do bloqueio analgésico da região cervical, a modalidade anestésica que a gente usa é anestesia geral, uma vez que o paciente está, só para vocês poderem entender, deitado de barriga para baixo, com a cabeça aqui, eu preciso que ela fique confortavelmente posicionada. O procedimento dura mais ou menos uns 20, 30 minutos. Porém, como é uma região com estruturas extremamente nobres, eu preciso que ela fique completamente imóvel para que a gente consiga fazer a infusão dessas medicações nos pontos de interesse sem aumentar riscos adicionais para o paciente. A modalidade de infiltração ela serve para eu fazer o controle da dor do processo inflamatório naquela região, a fim de diminuir o mecanismo de sobrecarga, para que depois a paciente, no acompanhamento ambulatorial, faça todo o trabalho de fortalecimento para haver um controle dessa dor. Então vamos lá. O raio-x, ele me dá uma segurança posicional milimétrica para eu poder fazer o procedimento de infiltração. Então eu consigo localizar os pontos de desejo da infiltração, No caso da região cervical, o nosso foco são articulações posteriores da coluna, que a gente chama de faceta, que é onde dá uma dor mais axial. E, além disso, a gente consegue fazer a anestesia do forame, da onde sai o nervo. E aí esse forame ele é responsável pela inervação tanto de estruturas do pescoço, como também estruturas que irradiam para a região occipital, a região escapular, às vezes o braço. Então aqui a gente consegue ter essa versatilidade num procedimento extremamente rápido e seguro. Essa paciente ela pode ter um discreto desconforto na região cervical, no pós-procedimento, uma vez que, como vocês viram, eu tenho algumas agulhas que passam pela pele. Esse desconforto, normalmente, com mais ou menos 24, 48 horas no máximo, ele já passa. Às vezes, com analgésico comum,
Uma compressa de água morna é mais do que suficiente para o controle disso daí. E o paciente solta o oblíquo para mim, o paciente já volta rapidamente à rotina de vida normal. Então, o raio-x solta a profundidade para mim. Ok. Então, com o raio-x, a gente consegue localizar exatamente os pontos de cada lado, aumentando exatamente a segurança. É por isso que eu preciso que o procedimento seja feito com o paciente imóvel, porque a curiosidade é grande nesses procedimentos. Então, se essa paciente tivesse acordada, com certeza eu não conseguiria fazer o procedimento com essa precisão e principalmente com essa velocidade. E aqui, só para esclarecer, eu estou perto dos forames agora aqui de C3, da quarta vértebra cervical, C4. Essa é uma técnica que aumenta muito a segurança, que é a técnica oblíqua biplanar, que é onde eu consigo ter uma análise da imagem de forma vetorial, então eu consigo ter a noção de profundidade, porque o raio-x para a gente é uma estrutura que eu não tenho noção de profundidade, então eu preciso usar a estrutura óssea exatamente para eu ter essa noção de profundidade. Solta a profundidade para mim. Ok. Percebam que enquanto eu conversei com vocês, o procedimento finalizou. Então, essa paciente agora tem nesses pontos a medicação corretamente infiltrada. Esse remédio é um anestésico e um corticoide de depósito. Então, ele dura mais ou menos de 4 a 6 meses para sair do organismo. O que a gente observa é que essa é uma estratégia que eu consigo aliviar mais ou menos de 60% a 70% da dor causada pelo processo inflamatório. E isso é suficiente para a gente otimizar o trabalho de fortalecimento, que é o carro-chefe do trabalho que a gente tem de controle de dor do segmento da coluna, tanto na região cervical como na região lombar. Essa paciente agora, ela vai ser acordada da anestesia geral, ela vai ficar um período na recuperação pós-anestésica, vai se alimentar, vai se movimentar, e daqui a pouco tempo ela já vai para casa para restabelecer os cuidados normais de vida.